Olá, 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 queridos professores! Estou aqui passando para desejar um feliz retorno e externar todo o meu carinho e gratidão a vocês. E também já desejar um ano abençoado, que nós possamos elevar a nossa educação, a educação carente de tantas situações, que vocês podem ter certeza que está sendo tudo cuidado com muito carinho e muito amor. Eu sem vocês não sou nada. Uma educação não se faz sozinha. A educação é o pilar mais importante para a gente poder formar um cidadão humanitário e um cidadão crítico para viver numa sociedade que em muitas situações nos colocam em momentos difíceis. Eu acredito em vocês, eu acredito no trabalho de vocês. E vocês podem ter certeza que eu estarei aqui para que vocês precisarem. E também quero dizer que esse ano estarei mais ativa junto às escolas, acompanhando e conversando com vocês. Que os dias de vocês sejam cobertos de bênção e que os desafios sejam apenas um pequeno obstáculo do sucesso que vocês querem alcançar. Um início de ano abençoado, na graça do nosso Senhor Jesus. Olá, meus amigos, minhas amigas, professores, professoras, educadores municipais de Jacarezinho. Paz seja convosco, que a paz que excede todo entendimento esteja presente na vida de vocês nesse dia especial da abertura dos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação de Jacarezinho para este ano letivo de 2023. Eu sou o pastor Joel Moreira, pastor há 31 anos aqui na cidade de Jacarezinho, pastor da Igreja Quadrangular, e me sinto honrado mais uma vez em poder trazer uma palavra nesta abertura do ano letivo da nossa Secretaria Municipal de Educação. Já tivemos uma outra oportunidade presencial com vocês e agora por vídeo, que também não é menos importante. E eu quero agradecer já de antemão ao nosso prefeito Marcelo Palhares, a vice-prefeita e secretária municipal de Educação Patrícia Martoni e a todos os professores e professoras de Jacarezinho. A bem da verdade, pensar a educação de Jacarezinho e todos os avanços conquistados até o presente momento é pensar em todos aqueles que trabalham de alguma forma, direta ou indiretamente, nas escolas, nas regionais e no órgão central aqui da Secretaria em nossa cidade. É pensar de alguma forma nesse corpo em constante movimento, em construção, porque é isso que o homem está, em constante construção. Nós não estamos acabados, nós não estamos terminados, nós estamos em constante construção. É pensar em vocês, professores e professoras da nossa rede municipal. A educação, meus amigos e amigas, sem dúvida alguma, é a base da construção de uma sociedade, porque é através dela que os indivíduos se apoderam dos meios para que desenvolvam as suas potencialidades, as suas habilidades e os seus pensamentos, a sua maneira de pensar e de agir. É o principal instrumento, eu diria, a educação é o principal instrumento na luta contra as desigualdades e por uma sociedade mais livre, mais justa, mais igualitária e mais desenvolvida. E o acesso a esse manancial se dá assim, eu diria, num caminhar cujo princípio e progresso se dá pelas mãos, pelo intermédio, apoio e suporte de mulheres e homens que escolheram fazer do ensino a sua missão. Que coisa importante! Eu me lembro que quando tivemos presencial numa das aberturas do ano letivo, eu citei o quanto eu me lembro da minha primeira professora do primário, do então primário, a minha primeira professora do ginásio, né?
Me lembro claramente da professora Marli, a professora do meu primeiro ano, a professora Laís do segundo ano. Memórias que estão muito vivas na minha mente. E eu tenho absoluta certeza que para os nossos filhos, para os nossos netos, para essa geração que está se levantando, eles também vão ficar com o coração marcado, vão ficar na sua memória o trabalho, o ensino, a dedicação dos nossos professores e das nossas professoras. Que Deus possa abençoar esse ano de 2023, que seja o melhor ano das nossas vidas. E eu quero abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família, porque sabemos que para um professor, uma professora, eles precisam sair de casa bem resolvidos com a sua família, com o seu casamento, para poderem dar uma boa aula, para poderem se destacar como bons professores dentro das salas de aula. Por isso eu quero abençoar você agora, peço que você curve a sua cabeça e feche os teus olhos e nós vamos clamar ao nosso Deus. Pai querido, neste momento nós queremos abençoar todos os professores e professoras, a todo o corpo de educadores da Secretaria Municipal de Jacarezinho de Educação. Eu quero abençoar, meu Deus, a todos aqueles que têm a responsabilidade de ensinar nas escolas, meu Deus, de uma forma com excelência, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as futuras gerações que estão chegando. Pai, eu quero abençoar para que haja saúde, para que haja a tua bênção. Estamos, meu Deus, vindo de uma pós-pandemia e que o Senhor abençoe, que esse ano seja um ano especial, um ano singular na vida de cada professor e de cada professora. Eu os abençoo com toda sorte de bênção material e espiritual. Fisicamente, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre do mal, pois cremos que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço do Pastor Joel para todos vocês. Desejo o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. E mais uma vez, obrigado por esta rica oportunidade. Fique na paz. Deus abençoe a cada um. Caríssimos professores e todos os profissionais da educação, nós iniciamos este ano de 2023, é tempo de retomar nossas atividades. E quando chegamos a um novo tempo da nossa vida, é sempre necessário escolher quais caminhos queremos seguir e como nós queremos construir este novo ano. Eu deixo aqui uma palavra de esperança. Uma primeira palavra, então, que deve fundamentar e direcionar o caminho deste ano de 2023 é a esperança. Quando nós falamos de esperança, estamos a dizer daquilo que ainda não temos, mas esperamos. E nós, pessoas que confiamos em Deus, que temos fé, nós esperamos em Deus e confiamos que pela força de sua graça, pelo poder de sua bênção, este ano de 2023 será um ano repleto da bênção que vem de Deus. Sabemos que enfrentaremos dificuldades, tribulações, porque a vida também é feita dessas realidades. Mas Deus, pela esperança que está plantada em nossos corações, nos sustentará, não importa o que é que vamos passar. Por isso, que este ano de 2023 seja repleto de esperança em todos os caminhos que vamos escolher. Pessoas que não têm esperança são aquelas pessoas que estão desesperadas. Desespero significa sem esperança. Que os momentos que sobrevierem neste ano de 2023
não nos deixem desesperados. Podemos sim até ficar atribulados, mas nunca desesperados, porque sabemos em quem depositamos a nossa esperança, sabemos em quem depositamos a nossa fé, em Deus Todo-Poderoso. Eu desejo a vocês uma boa retomada neste tempo de 2023, em todos os trabalhos que vão executar, que o façamos realmente por amor, não por pura obrigação, não por causa do dinheiro. Sabemos que esses elementos fazem parte da nossa vida, mas, em primeiro lugar, quando nós fazemos algo de coração, realmente isto vale a pena. Que a esperança que vem de Deus sustente a sua vida neste ano. Receba agora esta bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, abençoai estes vossos filhos, profissionais da educação, para que sejam livres de todos os males e protegidos por vossa graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A todos vocês, eu desejo que permaneçam na paz e na alegria que vem de Jesus. Olá a todos, eu sou a Suedina Brizola Rafael Rogato, estou aqui para fazer uma fala para vocês, né, nesse momento de formação. Fui convidada pela Aline, a qual eu quero agradecer, né, a Aline e a todo o pessoal da Secretaria Municipal de Educação pelo convite, e quero dizer que é uma grande satisfação poder participar com vocês nesse momento de retorno, né, e poder contribuir de alguma forma com aquilo que eu aprendi e poder dividir com todos vocês. Vou fazer a minha apresentação para aqueles que não me conhecem, né? Eu sou psicóloga clínica aqui na cidade de Ourinhos, sou psicóloga clínica winnicottiana, sou membro, né, afiliado no Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana e também sou professora na UEMP, dou aula aí nos cursos de pedagogia, filosofia e matemática. Também sou professora supervisora do Núcleo da Infância e da Juventude, que é o NEDIGE, que está lotado lá no nosso prédio do Direito, CCSA, e também do NUMAP, que também está no mesmo prédio, que é o Núcleo Maria da Penha, né? São 2 núcleos que a gente faz atendimento gratuito à comunidade de Jacarezinho. Bom, o tema que eu quero trazer aqui para vocês faz parte, né, dos meus estudos e da minha formação no Instituto Winnicottiano, e de poder trazer para vocês um pouquinho, né, dessa teoria, que ela é tão importante para a gente poder pensar o desenvolvimento da criança, né, e pensar em que momento a escola, como um espaço em potencial, ela pode garantir, contribuir e dar continuidade ao processo de amadurecimento dessa criança que começa lá nos braços da mãe dela, na casa dela, na família em que ela está inserida, né? E que quando ela vem para a escola, seja ainda muito bebê, no berçário, ou seja depois aos 3 anos, né? Na educação infantil, a gente tem a oportunidade de, dentro da escola, passar bastante tempo com essa criança. E isso é extremamente importante a gente poder pensar, porque quando ela vai para a escola, né, é óbvio isso que eu vou dizer aqui para vocês, mas ela continua o processo de desenvolvimento dela, né? E muitas vezes a gente, como pessoas, né, da escola, né, como profissionais da educação, a gente pensa sempre só na questão do desenvolvimento motor, cognitivo e social. E muitas vezes a gente não se dá conta de que na escola, através da relação que ela estabelece conosco, né, professores, monitores, as merendeiras, né, os inspetores, por exemplo, essa criança ela também está fazendo uma continuidade do seu processo de amadurecimento, de quem ela é, né, da construção do eu sou, que ela tem a oportunidade de encontrar no espaço da escola
pessoas que vão poder acolher e poder ser para ela, talvez, assim, um ambiente, tanto humano como um ambiente do espaço da escola, como um ambiente suficientemente bom para que ela possa continuar fazendo as tarefas que lhe cabe para fazer o processo de integração e dar continuidade, então, ao seu amadurecimento. Quero pontuar que eu vou fazer a minha fala, né, embasado na teoria winnicottiana. Para isso, eu vou me pautar em 2 livros que eu escolhi. Um do Winnicott, né, dele, que é A Família e o Desenvolvimento Individual, que é da Martins Fontes, e o outro da professora Elza Dias, que é minha professora lá no Instituto, em que ela fala sobre a confiabilidade e outros estudos, e ela vai falar da importância, né, da construção da confiabilidade já nos braços da mãe, né? E aí depois eu vou fazer a articulação para vocês em relação à escola. Bom, eu dividi a minha fala em 2 partes, né? Que eu considero importante para que a gente possa ter um caminho, né? Para que eu possa aí estar ajudando vocês a pensarem nas práticas pedagógicas a partir de um ambiente suficientemente bom. Primeiro, eu quero apresentar para vocês quem é o Winnicott e uma base geral do que ele pensa sobre os primeiros anos da educação de uma criança, né, da relação que ela estabelece com a sua mãe. É claro que aqui, por conta do nosso tempo, eu não vou me aprofundar. Eu seria muito leviana se eu tentasse resumir para vocês o pensamento do Winnicott. É um pensamento delicioso de se conhecer, mas muito profundo. Então, aqui eu vou me atentar a alguns conceitos básicos que ele traz para a gente poder pensar a construção da segurança em si mesmo e no ambiente que a criança já vai fazendo, né, através da relação mãe-bebê, e o quanto isso é importante que ela vá construindo com essa mãe, e depois quando ela vai para o espaço da escola, ela vai dar continuidade nessas experiências, né? O Winnicott, ele é um autor sensacional, né? Claro, né? Sou apaixonada por ele desde a época minha do mestrado, que eu tive a oportunidade, então, de conhecê-lo, em que ele fala que nós nos construímos no relacionamento humano, né? Então, nós somos seres relacionais, nós precisamos do outro para poder existir, né? E esse primeiro outro é a nossa mãe. Então, eu quero apresentar nessa primeira parte para vocês essa parte teórica, né, dos conceitos que eu considero fundamentais para o desenvolvimento do eu sou, e aí então a segurança da criança em si mesma e no ambiente. E depois, na segunda parte, eu quero tratar então sobre a escola como espaço suficientemente bom para garantir que essa criança ela possa dar continuidade às tarefas de integração que lhe cabe nas idades que ela está, seja da educação infantil ou do ensino fundamental. Sobre essas fases, elas são fases assim bem descritas pelo Winnicott, e aqui eu não vou fazer essa descrição porque a gente precisaria de mais tempo, né? Então, por isso que eu falei que eu seria muito rasa, né? Muito leviana se eu tentasse fazer isso de uma forma tão breve aqui. Então, eu vou me ater só aos conceitos que são realmente importantes para a gente poder discutir. Bom, então, sobre a primeira parte, né, do desenvolvimento do eu sou. O que é importante a gente saber? O Winnicott, ele era um pediatra, e como pediatra, ele teve a oportunidade de trabalhar com crianças antes, durante e depois das guerras, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo a Segunda Guerra Mundial foi a que mais marcou esse autor. E ele teve a oportunidade, dentro do hospital, de perceber que muitas crianças tinham algumas doenças que eram relacionadas a seus relacionamentos, né, com os seus pais, com o ambiente familiar. Então, ele vai buscar na psicanálise, na época, apoio para ele poder atender melhor essas crianças que ele, então, atendia tanto dentro do hospital quanto em outras instituições que ele atendia, ou mesmo no seu consultório particular. Bom, então, vamos lá, né? Tem alguns
pontos chaves, né, para a gente poder entender como é que essa criança ela vai construir essa relação, né, de segurança com a sua mãe, a partir da sua mãe. O Winnicott ele vai dividir o desenvolvimento da criança em algumas fases. Aqui para vocês eu vou me ater na primeira fase, que é da dependência absoluta, e na segunda fase, que é da dependência relativa, somente o começo, que é a fase do concernimento, mas tem outras fases, né? Depois, num outro momento, a gente pode até pensar em falar de forma mais profunda nessas fases. Então, ele vai dizer que quando o bebê ele nasce, né, ele entra primeiro numa fase de dependência absoluta. Por que ele vai chamar essa fase de dependência absoluta? Ele vai dizer que nesse momento o bebê ele precisa colar na mãe, depender da mãe, para que ele possa construir o seu eu sou. Então ele precisa permanecer nesse estado de onipotência, ficar fusionado a ela, né? Então o bebê nesse primeiro momento ele não sabe que a mãe está fora dele, para ele e a mãe são uma coisa só, né? Ele não tem essa dimensão de que ela é uma pessoa externa, então para ele ela está fusionada a ele, e essa fase que essa criança faz essa fusão, né? Ela necessita dessa fusão, ela precisa de uma mãe suficientemente boa. Por que ele fala suficientemente boa? Porque para o Winnicott não vai existir a mãe perfeita, né? Ela precisa ser suficiente para que o bebê possa, através do olhar dela, do ego dela, do eu dela, ter a oportunidade de se desenvolver através desse espelhamento, né? Então, essa criança, ela necessita que a mãe empreste o eu dela naquele momento, para que ela possa se desenvolver. Para isso, o Winnicott, ele vai dizer que a mãe, né, dessa criança, ela precisa, quando nasce esse bebê, entrar no estado de preocupação materno-primária, né? Então, o que seria esse estado de preocupação materno-primária? É o momento que a mãe, ela acolhe o seu bebê pelo holding, ela entende que esse bebê depende dela, né? Ela se adapta às necessidades desse bebê, mas permanece adulta. Então, ela entende que ela precisa estar devotada a esse bebê, se mantendo em quem ela é, mas nesse primeiro momento totalmente atendendo às necessidades do seu bebê. Então, o Winnicott ele vai dizer que essa preocupação materno-primária, ela só vai ser desenvolvida quando existir o bebê. Então, não adianta vocês falarem assim, Edna, dá um curso de preocupação materno-primária, não vai rolar, não existe isso, né? Porque o Winnicott tem uma das partes, né, que ele escreve, que ele vai dizer que a mãe, quando ela desenvolve esse estado de preocupação materno-primária, quando ela tem o seu bebê, ela já sabe o que ela vai fazer. Claro que ela pode pedir ajuda para uma avó, para uma sogra, para alguém que está perto dela, mas ela naturalmente ela vai desenvolvendo isso. E essa preocupação materno-primária, ela é uma construção, ela não é algo inato, como muitas pessoas falam, né, sobre a maternidade do ponto de vista dessa perspectiva da herança genética, né, que é inato, que a mãe ela já sabe o que fazer. Não, o Winnicott ele vai dizer que a mãe ela precisa construir a sua identidade materna, e isso ela já vai fazendo ao longo desde criança, para que ela possa então maternar. Então, para ela ser suficientemente boa, ela precisa ter construído uma identidade materna que permite para ela, no momento que ela recebe o bebê, fazer essa maternidade de uma maneira mais afetiva, com uma presença psicossomática mais maternal e não tão funcional. Então, por que a gente usa essa palavra suficiente? Essa mãe, ela não pode nem ser super protetora e nem pode ser negligente, porque quando ela é super protetora, aquela mãe manual, né, que lê livros, que se prepara, que faz curso, que segue blogueira e que ela quer saber tudo sobre o seu bebê e quer dar o melhor de si para o seu bebê, muitas vezes esse excesso,
ela prejudica que esse bebê possa, então, fazer, né, as tarefas que lhe cabem na relação com ela. Então, ela pode, muitas vezes, sufocar e esse bebê, ele não dá conta de fazer a construção desse eu sou. E da mesma forma na negligência, né? Quando essa mãe, ela priva esse bebê de cuidados essenciais, como o banho, o sono, né? A higiene como um todo, né? A saúde física, quando a alimentação, quando ela é uma mãe que ela não oferece cuidados básicos e com padrões regulares, né, e confiáveis, essa mãe vai deixar a criança numa posição de uma ansiedade, de uma angústia inimaginável, como o Winnicott ele vai colocar, né, ele vai escrever em todos os livros, quando ele está falando dessa fase, quando existe uma mãe que não é suficientemente boa, né? Que seria a mãe insuficientemente boa. Então, nesse sentido, esse excesso e essa falta, nessa fase da dependência absoluta, podem privar a criança de que ela realize as tarefas que lhe cabe para que ela possa caminhar para o eu sou. Então, nesse primeiro momento, né, que a criança ela está dependendo da mãe, ela precisa que a mãe se adapte às necessidades dela, né? Vocês me viram aqui falando, né, que muitas mães se preparam lendo livros, seguindo blogueiras. Não é que eu sou contra ler e nem que eu sou contra dividir experiências dentro desses blogs. O que me incomoda e me preocupa é quando você quer colocar a criança naqueles padrões que são estabelecidos no livro, né? E aí você não olha para o seu filho ou para sua filha e percebe como um ser que tem uma singularidade, que tem uma necessidade que não está escrita naquele livro, ou que não está na experiência daquela blogueira. Então, as pessoas hoje, né? Vou falar em especial no caso aqui que nós estamos falando dos pais, né? Acabam muitas vezes, assim, ficando tão inseguros na maternidade e na paternidade, que buscam esse apoio teórico, né? Esse apoio funcional, e não se dá conta de que a própria criança dá dicas do que fazer com ela. Mas o pai e a mãe ficam tão inseguros que eles acabam buscando nesses recursos, e aí acabam se tornando pais funcionais, pais rígidos, porque tem que ter, né, uma alimentação XYZ, né? Hoje os pediatras estão bem divididos em relação a uma série de coisas. Tem mães, por exemplo, que perguntam: eu dou a papinha como? Eu amasso no garfo, coloco no liquidificador? Coo, né? Não sei, qual é a necessidade do seu bebê? O seu bebê, ele gosta de alimentos mais amassadinhos, mais com pedacinhos? É o seu bebê que vai dizer o que é melhor para ele. Às vezes tem coisas que vão dar certo para um bebê da sua família que não vão dar certo para o seu bebê, né? Às vezes é que o seu bebê, ele não é de dormir de 2 em 2 horas. Às vezes ele é um bebê que ele tem necessidade de mais colo que o outro. E aí você tem que dar colo para essa criança porque ela ainda tem essa necessidade. Então, o melhor manual que a gente pode pensar aqui é prestar atenção no seu bebê e nas necessidades que ele vai demandando. Se você está desenvolvendo a preocupação materno-primária, naturalmente, espontaneamente, você vai descobrindo o que dá certo com ele e o que não dá certo, né? Então, isso é muito, muito, muito importante a gente pensar que essa mãe, ela tem que ter essa capacidade de se adaptar ao bebê e, ao mesmo tempo, a capacidade de se manter adulta, mas devotada ao seu bebê nessa fase de dependência absoluta para que o bebê possa construir o seu eu sou. Essa fase da dependência absoluta, ela vai de 0 a 6, 7º mês, e tudo vai depender de quem é o bebê que nós estamos falando, né? Então, esse período é um período em que a mãe fica devotada, mas lá por volta do 3º, 4º mês, a mãe já vai percebendo uma certa confiança em deixar o bebê com a avó. Se ela tem necessidade de voltar ao trabalho, ela deixa com uma babá. Se ela não é uma pessoa que pode ter babá, ela recorre à instituição, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, à escola.
Então, a mãe que é suficientemente boa, à medida que ela vai conhecendo o seu bebê, ela também vai desenvolvendo uma certa confiança para ir se afastando gradativamente dele. Esse afastamento gradativo, o Winnicott ele chamou de falhas boas da maternagem, é quando a mãe ela pode ir à igreja sem o bebê, ela pode ir ao mercado sem o bebê, ela pode fazer suas unhas sem o bebê, ela pode ir pro salão sem o bebê, que ela já sabe que ele é capaz de ficar 2 horinhas, 3 horinhas, 4 horinhas sem ela, né? Isso, lógico, né? Nós estamos pensando numa mãe que trabalha e que ela fica 4 horas fora e ela volta para casa. Já as crianças ficam em instituição, que vão ficar, né, na instituição de ensino, por exemplo, já é outra coisa, a mãe nunca volta. Então, aí nós temos uma situação que a gente precisa pensar à parte. Mas aqui a gente está falando, vou pensar primeiro naquelas crianças que têm a oportunidade da mãe retornar, né? Então, a mãe se afasta gradualmente, mas ela retorna. Então, quando a mãe vai fazer nesse afastamento, mas ela retorna, e a criança vai percebendo que ela faz um movimento de vai e de volta, né? Essa criança ela vai se dando conta de que essa mãe ela é confiável, né? Embora ela não saiba o que é essa palavra, pela experiência do sentir, ela some e ela aparece. E ela aparece sempre com o mesmo tom de voz, com o mesmo cheiro da pele, né? Então a criança já começa a visualizá-la como alguém que está fora dela. E é aí que a criança, então, vai descobrindo que essa mãe está fora dela, né? E aí é que ela vai entrando na fase da dependência relativa e vai entrando numa das tarefas do concernimento, que eu falei para vocês agora há pouco, né? Nessa tarefa do concernimento, é quando ela vai, entre várias tarefas que ela tem que fazer, ela tem que perceber que a mãe e ela são separadas. Então, é quando ela passa pelo que o Winnicott vai chamar de ilusão e desilusão. E nesse momento em que ela estava iludida porque ela estava fusionada com a mãe, e agora ela está desiludida porque ela descobriu que ela é a mãe, são pessoas separadas e que a mãe está fora dela, essa criança precisa dar conta dessa angústia que aparece nesse momento. E é nesse momento que pode surgir o espaço potencial entre a mãe e o bebê. Então, esse momento em que tem um fora e um dentro, existe uma zona intermediária que pode ser criada de modo espontâneo, sem que a mãe saiba, sem que o bebê saiba, mas que na relação de uma mãe suficientemente boa, isso vai sendo criado espontaneamente, como eu quero enfatizar aqui, não é algo que a mãe faz porque ela quer, porque está escrito no livro, e sim porque é algo da relação dela e do bebê, é que o bebê, então, ele vai dar vida àqueles objetos transicionais. Os objetos transicionais, o Winnicott fala muito bem, e está nesse livro aqui, né, do Brincar e a Realidade, se vocês tiverem interesse em ler, né, ele escreve um capítulo só sobre isso. Então, ele foi um dos autores que, assim, nos brindou, né, com esse grande presente de poder pensar o que são os paninhos, o que são as chupetas, os maneirismos de ficar mexendo no cabelo, no nariz, na orelha, né? O que é isso, né? Por que o bebê precisa da chupeta e ainda precisa de um paninho? E por que todo lugar que vai tem que levar, né? Então, o Winnicott, ele vai dizer que para poder lidar com essa ausência da mãe, quando ele descobre que a mãe está fora dele, e esse espaço, né, entre o dentro e fora, o bebê, ele cria os objetos para poder suportar a ausência da mãe. Então, a chupeta, o paninho, o travesseirinho, a mantinha, a naninha, e inclusive vão recebendo nomes, né? Todos esses objetos, eles vão atenuando a ansiedade, vão fazendo o bebê suportar ficar longe da mãe. Então, esses objetos são extremamente importantes, porque já vai mostrando a capacidade criativa do bebê encontrar num objeto que agora é dele, de fato é dele, e a mãe sabe, e a mãe, quando vai à igreja, quando viaja, quando vai na casa da avó, põe esse objeto dentro da malinha dele, porque sabe que esse é um objeto que acalma. Então, esse objeto é um objeto reconhecido pelos pais como objeto importante.
Então, essa criança, ela vai encontrar nos objetos algo que ela já vai construindo, né? Que ela vai tendo oportunidade de trazer nesse objeto a possibilidade dela se acalmar. Então, quando a criança ela vai fazendo isso, que ela já está então adentrando, né, a fase da dependência relativa, né, e entrando nessa fase do concernimento, uma das tarefas que ela vai fazer é essa capacidade de lidar com o mundo interno e externo, e agora com a relação de amor e ódio. Porque assim, eu estava numa fase de dependência absoluta total, onde tudo girava em torno de mim, mas agora eu percebo que existe uma mãe que está fora. Ou seja, agora o bebê se dá conta que ele precisa desenvolver o amor pela mãe, que ele precisa se envolver com essa mãe. Então, é nesse momento que a criança vai desenvolvendo a capacidade do envolvimento e desse amar na relação com o outro. Olha que bonito isso, né? Então, a criança não nasce amando, ela vai amar essa mãe à medida que ela vai sendo cuidada por essa mãe e vai tendo, então, a oportunidade de construir através dessa relação com a mãe, experimentar através dessas relações com a mãe e fazer a integração dessas tarefas que lhe cabe nesse momento. Tem outras tarefas que eu não vou entrar aqui no mérito, porque, como eu falei, não dá tempo da gente aprofundar. Então, o que é importante nessa segunda fase, né, que a criança descobre que a mãe está fora dela? Se a mãe, no primeiro momento, ela for uma mãe devotada, agora ela é uma mãe que ela tem que sobreviver, que ela tem que marcar a presença, inclusive psicossomática dela, né? Ela tem que continuar afetiva, disponível a esse bebê, mas também permitindo que ele possa viver as outras relações, permitindo que ele possa conhecer o mundo e viver as suas frustrações e sobreviver aos ataques, né? Os antigos, né, diziam lá atrás, sem eles saberem de teoria nenhuma, que quando a criança estava por volta dos 8 meses, ela desenvolvia a fase do estranhamento, né? Essa fase do estranhamento é exatamente por isso, porque é o momento que ela descobre que a mãe está fora e ele precisa se envolver com essa mãe. Então, o bebê, ele quando vê a mãe, ele já dá as mãozinhas para ela, para que ela pegue. Chora quando ela sai, porque agora sim ele está envolvido com ela no sentido de entender que ela está fora e de que há necessidade desse envolvimento, que ele também agora é um ser ativo nessa relação. O que é importante que essa mãe ela mantenha para o bebê? Ela mantenha padrões de horários para que ela possa estar presente na vida dele, né? Então, é muito importante a rotina, é muito importante a previsibilidade, que ela possa estar nas horas do almoço, na hora que ela volta. Depois nós vamos falar do berçário, né? Porque a gente sabe que no berçário muitas crianças que ficam nas instituições, né, da educação infantil, a mãe não tem condições de voltar para a hora do almoço. E aí essas crianças vão ter que lidar com essa angústia, né, de ficar separada um longo tempo dessa mãe, que é uma mãe trabalhadora. Mas se essa criança ela tem os objetos transicionais, e esses objetos transicionais ficam com ela, ela pode suportar essa ausência, né? Isso é importante a gente pensar, né? Vocês poderiam me perguntar assim rapidamente, né? E o pai nessa situação, né? Ou se é um casal homoafetivo, né? O outro, como é que ele fica nessa relação? Bom, para o Winnicott, o que é importante a gente pensar também, que a gente não está falando da mãe gênero ou do pai gênero, a gente está falando da função materna e função paterna. Então, na função paterna, a mãe tem que ser suficientemente boa. Ela tem que fazer o holding, que é esse acolhimento, o handling, que é quando ela vai, então, fazendo todo o investimento psicossomático na relação com o bebê, e depois também a apresentação dos objetos, né? Também é uma outra... são outros conceitos que a gente pode explorar em outro momento. E o pai? O pai, ele vai ter também 3 funções nesse primeiro momento. Na dependência absoluta, o pai ele funciona como apoio moral e emocional para a mãe. Quando a criança entra na fase da dependência relativa e do concernimento, o pai ele vai servir como aquele que entra como o terceiro elemento na relação e que vai estabelecendo alguns limites, vai ajudando essa mãe se afastando gradativamente do bebê e dando apoio para ela.
E terceiro, ele serve também como modelo para o bebê, como modelo positivo com o pai, com as suas características, ou quem está exercendo a função paterna, com as suas características positivas para a criança. Então, isso é muito importante também, porque daí a criança, ela vai encontrando em outras pessoas da família esse apoio seguro para ela poder continuar a construção do eu sou. Bom, então, para a gente fechar essa primeira parte, a gente poder ir para a parte da escola. O que é importante a gente tirar disso tudo que eu estou contando para vocês? Que na relação mãe-bebê, na dependência absoluta, e na entrada da dependência relativa, que ela é uma fase longa, ela não é só isso que eu tô colocando aqui, eu só coloquei o início dela, né? Mas ela é muito mais, né? Tem outras tarefas que a criança vai fazendo ao longo da dependência relativa. O que é importante a gente pensar? Que é nessa fase que a criança, então, ela desenvolve a capacidade de amar, de se envolver, de confiar e de construir a segurança em si mesma e no ambiente. Se ela tem uma mãe suficientemente boa, um ambiente suficientemente bom na família, ela vai então fazer o desenvolvimento da sua capacidade de se relacionar, de se envolver com as pessoas que agora estão fora da família. Então, se ela desenvolveu a segurança dentro da família dela, né, nessa relação com os pais, então é uma criança que ela está pronta para desenvolver, né, essa capacidade de se relacionar com as pessoas que estão fora da sua vivência, né? Então, esse meio, né, esse ambiente suficientemente bom, com padrões, né, de previsibilidade, de confiança e de continuidade, vão fazendo com que a criança, ela construa a segurança, tanto nela, quanto no ambiente, para ela poder desenvolver essa capacidade de confiar e de se relacionar dentro de agora de ambientes diferentes do ambiente familiar. Bom, continuando então, agora nós vamos para a segunda parte, que a gente já compreendeu que essa criança, se ela teve um ambiente suficientemente bom, ela quando vem para a escola, seja no berçário, né, na educação infantil ou no ensino fundamental, ela está continuando o seu processo de amadurecimento. Então, a escola, e eu vou falar aqui primeiro da educação infantil, né, porque vou já pensar nas crianças que chegam no berçário e as crianças que vão continuando o seu processo de amadurecimento. É importante a gente pensar que essa criança, se ela teve um início bom, né, e ela teve uma mãe suficientemente boa, e ela está no momento que ela constrói, né, esse espaço em potencial, né, para que ela possa lidar, né, com a realidade interna e com a realidade externa, e ela tem recursos para poder dar continuidade nessas tarefas, é importante que o ambiente para onde ela vai, e aqui em especial a instituição educacional pública, que é o que nós estamos pensando aqui, né? É importante que a instituição ela ofereça para essa criança também um ambiente suficientemente bom para que ela tenha possibilidades saudáveis de dar continuidade à construção do seu eu sou. Então, por exemplo, quando a gente pensa no berçário, é importante a gente pensar em alguns pontos que são fundamentais para esse bebê que está chegando ali, que está acabando de se separar da sua mãe, está acabando de descobrir que existe, né, um ambiente interno e externo. É uma criança que pode ter desenvolvido esse espaço transicional, então ela está chegando com um paninho, com um cheirinho, né? O que seria importante a gente pensar nesse momento, né, na educação infantil? Em primeiro lugar, eu acho que assim, toda instituição, quando recebe esse bebê, ou mesmo que vai receber a criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, que aí é o maternal, o infantil 1, infantil 2, eu penso que teria que ter uma boa conversa com a mãe, para a mãe contar um pouquinho dessa criança, de quais são as necessidades dela, porque a mãe, ela pode ser exagerada por um lado, mas ela conhece muito bem seus filhos, né? Então, é muito importante, se a gente está pensando num berçário, que na entrevista com essa mãe,
você colha o maior número de informações que você considera importante para atender a necessidade desse bebê. Como ele dorme, como ele come, como ele reage aos alimentos, né? Eu entendo que na rotina da instituição, por exemplo, no berçário, tem algumas rotinas que são colocadas para todos os bebês. Mas seria muito importante que observasse, por exemplo, que tem algumas crianças que têm padrão de sono completamente diferente dos outros bebês. Principalmente se essa criança estiver tendo muita angústia por estar separada da sua mãe. Então, ela pode, de repente, em casa dormir muito bem, mas quando ela chega na escola, ela vai ter dificuldades para ela poder regular o seu sono. Então, é importante que quem receba o bebê saiba que ela está tendo dificuldade no sono, porque muito provavelmente ela está angustiada com essa separação com a mãe. Então, algumas monitoras eu já ouvi, né? Alguns professores também falando assim, é uma criança birrenta, é uma criança que demanda mais cuidados. Claro, porque ela ainda talvez não esteja tão... eu não gosto dessa palavra, né? Mas ela ainda está num processo de amadurecimento pelo qual ela necessita de mais padrões confiáveis de cuidados para que ela possa deixar de ser birrenta, para que ela possa deixar de ser chorona. Nenhuma criança chora se ela não tem uma necessidade, né? Então, se ela chora, é porque, de fato, ela tem algo nela que ela ainda não está segura. Então, o choro, ele é um bom termômetro para a gente poder entender o que está acontecendo com essa criança. Outra coisa que eu considero importante no ambiente escolar, né? A gente pensar é exatamente a rotina, né? Desse espaço e tempo da instituição da educação infantil, né? Então, eu sempre vou falar mais agora um pouquinho na educação infantil. O ensino fundamental, não que eu não vá falar, é que o ensino fundamental, quando recebe lá a criança por volta de 6, 7 anos, já está recebendo uma criança que eu espero que ela já esteja mais avançada no processo de amadurecimento. Quem está na educação infantil tem uma tarefa muito cara, muito importante, porque está pegando a criança no momento que algumas tarefas essenciais para a construção do seu eu sou, ela continua ali dentro do ambiente da escola. Então, por isso que o meu foco, eu acabo falando mais da educação infantil, né? Então, essa organização, né, do espaço e do tempo da educação infantil, ela é primordial. A gente tem aí vários autores, né? A gente tem a professora Maeve lá da Unesp, acho que esse é o nome, se eu não estiver enganada. Mas tem também outros autores, a Formosinho, né? Que vão falar da importância da organização do tempo e espaço da educação infantil, não só para a parte da cognitiva, motora e social. A organização do tempo e do espaço na educação infantil com padrões, né, regulares de atividades, dá para a criança confiança, porque ela sabe o que ela vai encontrar na escola, né? Ela chega, se a professora primeiro acolhe, faz o acolhimento, depois a professora canta, se depois a professora faz uma atividade lúdica, para que depois ela vai para uma atividade pedagógica. A mesma coisa o bebê. Se lá no berçário existe uma rotina que todos os dias é feita com esse bebê, gradativamente ele vai se adaptando. Então, por isso é muito importante a organização das rotinas no ambiente da educação infantil. Outro ponto importante, que se a secretaria pudesse garantir, é não ter troca de professores durante esse processo. Eu entendo que muitas professoras ficam grávidas, muitas professoras saem por algum problema de saúde, algumas pedem remoção, inclusive também os monitores, as merendeiras, né? Porque todo esse pessoal que trabalha na educação infantil vai fazer parte do campo relacional da criança como um ambiente seguro. Então, às vezes a criança, ela é muito, muito legal, né? Eu, assim, sou apaixonada por essa fase. Ela muitas vezes vai identificar na merendeira uma pessoa de confiança. Se a merendeira é carinhosa, se a merendeira ela é atenciosa, muitas crianças, às vezes, ela vai buscar essa proteção,
essa segurança nessa pessoa. Então, por isso, eu considero assim, muito importante, eu sei que todo mundo entra por concurso público, né? Eu sei disso, mas uma condição sine qua non para a educação infantil é o professor, a merendeira, o inspetor, o diretor, o coordenador gostar de criança. E gostar de criança é gostar de forma genuína, espontânea, né? Gostar de brincar, gostar de entrar nesse universo infantil da imaginação e ser espontâneo. O Winnicott fala muito dessa palavra, a espontaneidade. Por quê? Porque para a criança, o professor que não é espontâneo, ele não serve de credibilidade. E a gente pode pegar aqui como exemplo nós adultos. Se a gente entra numa loja em que uma vendedora nos trata de forma, sei lá, chama de amiga, querida, de uma forma, num tom que a gente não curte, a gente não volta nunca mais naquela loja. Por quê? Porque a forma como a gente é tratado pela outra pessoa, se a gente não percebe uma espontaneidade, se a gente não percebe um acolhimento, a gente não sente aquele lugar como um lugar gostoso, como um lugar confiável. Isso nós adultos. E uma criança, ela precisa disso muito mais do que nós, né? Então, se ela encontra nas pessoas que estão trabalhando no espaço da educação infantil, pessoas que gostam de cuidar de crianças, ela vai sentir um espaço muito mais confiável, porque tem pessoas ali que são pessoas que demonstram pela sua atitude, pelo seu ser, e não só pelo seu fazer, mas sim pelo seu ser, que está ali porque gosta dessa posição. E é disso que a criança precisa. Ela não precisa só de uma excelente professora de educação infantil, mas ela precisa de uma excelente pessoa professora da educação infantil. Ela precisa que a professora primeiro seja, para que depois faça a parte da prática pedagógica. O Winnicott, ele fala muito disso, né? O ser fazer, né? Ele fala que quando a gente não tem essa espontaneidade no ser, o nosso fazer, ele fica muito tarefeiro, né? Ele não fica espontâneo. Então, a criança, ela precisa que esse professor, ele seja uma pessoa que ele tá ali inteiro, né? Que seja uma pessoa inteira, né? Para poder dar esse acolhimento, essa continência para esses momentos que ele vai ficar ali 4, 5, 6, 7, 8 horas dentro da instituição, enquanto a mãe não vem. E é muito importante que essa mãe também, ela não atrase quando ela vai buscar a criança. Porque quando ela busca a criança, todos os dias no mesmo horário, ela cria padrões de confiança. E aí a criança vai ficando cada vez mais tranquila de ficar na educação infantil. Muitos de vocês vão entrar agora, no começo de ano, com crianças chorando. E ela vai demandar um tempo para ela poder se adaptar nesse espaço. E esse tempo é um tempo em que o professor tem que ter o mesmo posicionamento, o mesmo tom de voz, o mesmo jeitinho. E por isso que é espontâneo, porque não tem como o professor atuar, dramatizar, né, uma pessoa que ele não é, né? A gente não sustenta o que a gente não é por muito tempo. Então, é muito importante que nesse momento que as crianças iniciam as aulas, que o ambiente seja um ambiente divertido, que seja um ambiente de acolhimento, né? E para isso, a pessoa que recebe a criança tem que ser acolhedora, né? Isso é muito importante. Então, é importante que também a escola da educação infantil permita que a criança, ela traga os seus objetos transicionais, né? Eu sei que muitas vezes ela, no início, ela é muito apegada a esses objetos porque ela está numa ansiedade que muitas vezes o professor não consegue imaginar, uma angústia inimaginável, como o Winnicott vai dizer, né? Ele tem um conceito sobre isso, né? E que se ela tem o objeto transicional, essa angústia inicial, ela vai se desfazendo. Então, qual é a melhor maneira do professor ir tirando gradativamente esse objeto transicional da criança? É respeitando o tempo e a necessidade dela da retirada. Como que o professor pode fazer isso? Brincando com ela. Apresentando o brincar
como um recurso também intermediário para que ela possa fazer essa transição do objeto transicional para o brincar. Brincando, cantando, contando histórias, fazendo a parte da imaginação. Tudo isso vai ajudando a criança a ir buscando, construindo outros recursos para além dos objetos transicionais. E é aí que ela vai podendo se distanciar dos objetos. Mas os objetos, assim, é muito importante que esse objeto transicional, ele permaneça com a criança, que ele possa estar dentro da mochilinha dele, né? Que ele possa levar para a escola, né? E não é bom quando ele pede e a professora demora para dar. Quando uma criança pede o objeto transicional para ela, a professora pode até tentar ali uma brincadeira, uma distração. Mas se a criança pedir de novo, não estenda esse tempo que ela pediu, porque é sinal de que ela já está entrando no limite dela de angústia e ela precisa do objeto para se acalmar, né? Então é muito importante isso. E depois ela vai tirar essa função à medida que ela vai brincando, tanto dentro da escola quanto em casa. Não é só na escola que ela vai tirar, o Winnicott chama isso de descatequização, né? Desse objeto, mas também posteriormente em casa ela também vai fazendo isso. Ela chega em casa, ela vai brincar, ela deixa o objeto e a mesma coisa ela vai fazendo na escola, até que esse objeto ele perde o sentido, perde o fenômeno e o brincar ele entra como um recurso terapêutico que é universal, né? Como o próprio Winnicott vai dizer, né? Que é um recurso universal e terapêutico e ela então vai encontrando esses recursos no brincar para ela poder se acalmar, né? Então, para finalizar aqui, para não me estender muito com vocês, o que eu considero importante, né? A escola ela é um espaço de continuação do processo de amadurecimento da criança, então isso é muito importante, a gente tem que levar isso em consideração. O professor precisa estar na posição de professor suficientemente bom. Ele não pode ser nem negligente, nem superprotetor. Ele tem que ter também, dentro do ato de ensinar, um professor que atende às necessidades do seu alunado. Vocês poderiam me perguntar, mas individualmente? Não, coletivamente ele vai percebendo qual é a necessidade da sua sala, né? O que a sua sala precisa, qual aluno ele precisa dar mais atenção, qual aluno dá mais trabalho, né? E principalmente, né, o professor, ele tirar esse olhar que já está bem, assim, enraizado, né, na educação, essa coisa dos transtornos, né? Olhar pela ótica da hiperatividade, olhar pela ótica do transtorno desafiador opositor, olhar pela ótica das condutas antissociais, sem antes olhar a criança, né? Então, a gente tem tido muitos diagnósticos de crianças autistas, crianças com hiperatividade, crianças com TOD, né? Como eu falei, e muitas vezes, tudo bem, tá? A criança vem com esse diagnóstico, mas ela não deixou de ser quem ela é. Vou dar um nome fictício aqui. Se é a Alice que recebeu um diagnóstico de autismo, tudo bem. Mas antes do autismo tem uma pessoa, tem um ser, que é a Alice, que por mais que você vai lá no manual de autismo e você encontra uma série de sintomas que são parecidos com a da Alice, a Alice continua única. E eu acho que isso os professores, assim, ultimamente têm ficado muito nessa coisa da literatura, igual os pais que seguem os livros, as blogueiras, e aí os professores também ficam muito nessa coisa do manual, né, do livro acadêmico, não que ele não seja bom, claro que ele é bom, mas esquece de olhar para Alice, olhar para a necessidade da Alice, que mesmo ela tendo um quadro com espectro autista, ela continua sendo uma pessoa, e isso, assim, me entristece muito quando eu vejo que os professores ficam muito vinculados aos sintomas e o fazer com o autista, do que levar em consideração de quem ele é, né? Desse ser, dessa pessoa, essa criança que está na nossa frente. Então, é muito importante que o professor, ele olhe para a criança como uma necessidade individual e que, mesmo ele dando para uma sala com muitos alunos, com 25 alunos, que eu já fui professora, eu sei que eu fui professora em outro tempo, que hoje é muito difícil, né? Eu acompanho as minhas alunas lá na faculdade, mas é muito importante que esse olhar do professor para a criança vai fazer toda a diferença na vida dela, né? Quando um professor ele não olha por essa lente
dos transtornos, ele olha para a criança como um ser, essa criança, ela encontra no professor alguém que dá possibilidade de acolher, de dar sustentação para que ela possa se desenvolver. Então, isso é muito importante, né? Encontrar nos cuidados desse professor suficientemente bom a possibilidade dela existir como um ser, né? Para finalizar aqui com vocês, eu gostaria de retomar uma fala do Winnicott, né? Ele fala assim que nós somos seres relacionais. Então, nós somos seres que, para amadurecer, nós precisamos do relacionamento. Então, todos nós podemos atingir a autonomia, mas ela é uma autonomia interdependente. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, e assim sucessivamente. As crianças precisam de vocês para ensinar, e vocês precisam das crianças para continuarem sendo professores, né? Então, nós somos seres relacionais. E o Winnicott, ele vai dizer uma coisa assim, que parece óbvia, né? Mas é assim, ao mesmo tempo, fantástica. Ele vai dizer, quando nós adoecemos no relacionamento. Então, se eu adoeço pós um divórcio, uma separação, eu estou adoecendo exatamente porque eu deixei de me relacionar com uma pessoa, né? Quando uma criança adoece e ela tem um problema, por exemplo, uma enurese diurna ou uma enurese noturna, quando ela tem um ataque de birra, que na verdade às vezes pode ser um colapso, por exemplo, ela está pedindo socorro, ela está dizendo que tem algo dentro do desenvolvimento dela, do amadurecimento dela, que não está integrado. E às vezes você olhar para essa criança de um modo em que você entende que aquele grito é um grito de socorro, né? É você entender que ela está adoecendo porque tem algo na relação dela com o ambiente externo, que pode ser com a mãe, que pode ser com o pai, que pode ser com a chegada de um irmão, enfim, que pode ser com algo que aconteceu na família que desestruturou, desorganizou, né, essa família, o ambiente familiar, e que ela, nesse momento, está extremamente angustiada por ter passado por tudo isso. Então, muitas vezes, o professor, quando ele faz esse acolhimento, entende que essa criança, nesse momento, que ela está tendo esse comportamento, né, é ocasionado por algo que está lhe faltando, que ela está sendo deprivada, é um conceito utilizado pelo Winnicott, quer dizer, a criança tinha algo bom e ela perdeu, e aí por isso ela reage de forma a mostrar alguns sintomas, né? Então, é um pedido de socorro. Por isso a importância de chamar os pais, conversar, tentar entender, encaminhar para um psicólogo, para que o psicólogo possa fazer a avaliação e analisar o que está acontecendo nessa criança. E não de ficar rotulando só que ela é TDAH, que ela é TOD, que ela é autista. Tentar compreender o que de fato no entorno dela está acontecendo para ela ter esse comportamento. Então, o Winnicott ele vai dizer isso, que nós somos seres relacionais. E quando nós adoecemos por conta dos relacionamentos. E a maneira de tratar esses relacionamentos, esses adoecimentos, é no próprio relacionamento. Então, quando o professor ele olha para essa criança e ele fala algo para essa criança, ele está, de alguma maneira, ajudando essa criança a se desenvolver. Vou dar um exemplo para vocês. A minha aluna lá no curso de pedagogia estava com um menino que ele estava mordendo a todo momento. E já estava aquele bafafá que todos vocês que são professores e professores já sabem, né? As mães começam a reclamar porque a criança morde muito. E aí ela falou, professora, a gente está ficando louca. Me ajuda a pensar o que eu posso fazer para ajudar esse menino. Aí, como ela é minha aluna, ela sabe o que está acontecendo. Então, ele é uma criança que está tendo dificuldade na integração da agressividade. Aí eu disse para ela, olha, quando ele morder, chama ele no canto e conversa com ele. Tenta dizer para ele que você entende que tem algo dentro dele que é incontrolável. E que você sabe que ele não gosta de fazer isso com um amiguinho. Mas que juntos vocês vão descobrir uma forma dele poder se controlar. Daí eu disse para ela levar um brinquedo desses de mordedor, que a gente dá para bebê, né? Quando tá aparecendo os dentinhos. Levar para ele e oferecer. Olha, a gente pode tentar com esse brinquedinho de você morder. Quando você quiser morder as crianças, ao invés de mordê-las, você pegar esse brinquedinho e você morder. Num primeiro momento, ele recusou. Ele ouviu e disse que não. Isso ela me contando depois. Aí, quando ele recusou, ela falou, então eu vou deixar aqui no bolso da Pro. Na hora que você pensar que você vai morder um coleguinha,
corre aqui que eu te dou e você morde acho que era um bichinho, eu não sei qual bichinho aqui, não vou me recordar qual bichinho que era. E aí ele fez isso. Aí uma hora ele teve ele ia ter um ataque, ele foi lá e pegou do bolso dela e mordeu, mas pediu para que ela ficasse junto. E ela ficou junto com ele. Aí ele mordeu, deu para ela. E falou que era para ela guardar. Aí ela guardou. Aí isso se repetiu nos outros dias, porque não é mágico, tá? Isso que eu tô falando para vocês, dá a impressão que é mágico. Aí foi no primeiro dia, tudo se resolveu. Até que depois ele não deixava mais no bolso dela e ficava com ele, né? E aí ele tomou aquele objeto para ele, mas ele precisou que ela o compreendesse, que ela não visse pelo lado da agressividade, que ele era um menino birrento. Ela precisou entender que ele estava fazendo uma tarefa de integração de agressividade. Claro que eu tô falando teoricamente para vocês, ali com ele ela só falou isso, falou, ó, a Pro entende que tem hora que tem coisa que tem aí dentro do seu coraçãozinho que você não aguenta, e quando vê você mordeu. E eu sei que você gosta do seu amiguinho. Não fez ele pedir desculpa, nada disso. E trabalhou com o objeto. Então, com essa criança, ela foi extremamente importante no relacionamento com ele, porque ele parou de morder, entendeu? Então, ele foi parando de morder. Só que vejam só, olhem como é interessante. Nem todas as crianças isso vai funcionar. Às vezes, você vai oferecer um objeto como essa minha aluna ofereceu e não vai funcionar. Então, você, professor, vai ter que descobrir para aquela criança que está mordendo o que vai funcionar para ela. Ó, quando você quiser morder, corre aqui pro braço da Pro. A Pro vai pegar um paninho e você vai morder o paninho. Às vezes, você vai oferecer o paninho para ela, né? Você corre aqui, você vem para os meus braços que eu te dou um abraço bem apertado para essa raiva passar. Que ela vai passar, né? Então, você ajuda a criança a integrar essa agressividade, tendo algumas atitudes que vão de encontro com a necessidade dela. Mas aí eu tô falando, pessoal, para vocês, porque eu não quero ficar aparecendo aqui dando dicas, quando na verdade eu não conheço a criança, né? Então é muito importante você conhecer a criança e saber se aquela atitude que você vai ter vai ajudá-la. Então, o Winnicott, já indo para o final, né? Ele fala que o ambiente terapêutico não é só o ambiente da terapia, que também pessoas podem ser terapêuticas, que o ambiente institucional também pode ser terapêutico para a criança, né? E olha, muitas vezes a escola, ela pode potencializar uma agressividade por ela ir por esse olhar mais patológico, né, dos DSM da vida, ou por um olhar mais preconceituoso, achando que a criança é birrenta, que falta limites para ela, e não entendendo a necessidade do desenvolvimento dela. Bom, de fato, agora já encerrando aqui com vocês, eu acho extremamente importante que a gente possa estudar a teoria winnicottiana para a gente poder entender que tarefas são essas que a criança vai fazendo, né? Quais tarefas ela vai tendo que realizar ao longo do desenvolvimento, para que a gente possa pensar na nossa prática, numa prática mais espontânea, numa prática que a gente enxergue essa criança como um ser num processo de desenvolvimento, tá bom? Eu sinto muito por não estar aí com vocês para poder ouvir os questionamentos, porque eu imagino, né, que quando a gente está falando aqui, vocês vão tendo vontade de fazer uma série de perguntas, mas felizmente e infelizmente esse é o recurso que nós temos para a minha ausência de não poder estar aí nesse dia da formação com vocês, né, mas ao mesmo tempo um recurso tão bom, por isso que eu falei felizmente, porque eu posso partilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho do Winnicott, né? Vocês já viram que eu sou apaixonada por ele faz parte da minha prática clínica, aqui no consultório, em Ourinhos, e faz parte do meu pensamento como coordenadora do estágio, como uma pessoa que gosta da educação infantil, sou apaixonada pela educação infantil, e claro que essa educação infantil se estende para o ensino fundamental. Então, quero dizer para vocês que a gente tem que gostar muito de criança, estudar muito, né? Como a Formosinho fala, né? É um tripé, né? Entre você se identificar com aquilo que você quer fazer, né? E nisso você ter crença, ter a teoria, para que você possa ter a prática. Então, você tem que se identificar com o autor que você gosta, estudar a teoria que ele nos oferece e ir para a prática,
né? E na educação infantil, no ensino fundamental, é assim, a gente tem que entender sobre o desenvolvimento da criança nessas duas etapas, primeira infância, segunda, bebê, primeira infância e segunda infância, para poder fazer uma prática pedagógica em que a gente seja esse ambiente suficientemente bom para que ela possa dar continuidade às tarefas de integração para essa construção, né, do eu sou. Muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima. Oi, como vai? Primeiramente, um grande prazer estar falando com vocês, a equipe da Educação de Jacarezinho. Meu nome é Alcione Marques Fernandes e nós vamos fazer aqui um bom bate-papo a respeito de um tema que é muito atual, que hoje é conhecido principalmente, né, nos meios de vivência de pessoas e de transformação como mundo VUCA. E o que é o mundo VUCA? O mundo VUCA nada mais é do que uma abreviatura, né, de 4 palavras que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E acho que nada melhor do que vocês que são da área de educação entenderem o quanto isso está acontecendo no mundo de hoje. Quantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, quanta coisa se transformando, quanta coisa mudando nos comportamentos. Ou seja, o mundo está muito incerto, o mundo está muito ambíguo e ele também está ficando complexo. E aí ele acaba ficando volátil. E é dentro dessa condição que nós muitas vezes vemos, principalmente as pessoas da área da educação, dizer assim, nossa, estamos esgotados, estamos cansados, chegamos no final do ano muito cansados, e aí tem metas para cumprir, resultados para alcançar, mas eu tenho uma surpresa para vocês hoje. Eu vou mostrar para vocês como vencer isso tudo, como que isso pode ser leve, não só para o teu dia a dia do profissional, mas como pode ser leve para a sua vida, né, para o teu relacionamento familiar, para as tuas condições de vida. Então, quando nós estamos falando do mundo VUCA, né, da volatilidade, a volatilidade representa o volume de mudanças. O mundo está mudando muito rapidamente. Muitos profissionais já estão indicando que nós vamos ter, entre aqui 2000 e 2030, 90% das mudanças da humanidade, ou seja, e desde o nascimento de Jesus até agora, vai representar apenas 10%. Então as mudanças elas são constantes. Começa a pensar quando você iniciou a sua atividade, né, aqueles que já estão há mais tempo na carreira, como que era, como é que funcionava? E aí você começa a olhar e ver, puxa, as coisas estão mudando rápido, mas muito rapidamente, né? Essas semanas agora estão aí uma baita discussão a respeito de inteligência artificial, ou seja, as coisas que estão sendo criadas, estão sendo transformadas de uma velocidade sem igual. Isso, obviamente, afeta o nosso estado de vida. Aí nós podemos falar também da incerteza. Então, um grande número, né, de inovações, muita inovação disruptiva, e o futuro fica imprevisível. Então, você fica pensando, poxa, como vai ser meu futuro? Ainda mais vocês que são da área de educação, estão sempre pensando nisso, né? Para onde eu vou no próximo ano, que escola que eu vou estar, que grupo de crianças que eu vou receber, né? Como é que vai ser esse pessoal que vai estar comigo? E aí você tem o quê? Um mergulho no mundo das incertezas. E, obviamente, as incertezas todas, elas mexem conosco. Mexem com o nosso estado emocional, mexem com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de fazer. E aí nós vamos para o C da complexidade. Tudo está interconectado atualmente. Se você faz algo aqui, daqui a pouco já se espalha. Se você comete outra coisa aqui, se espalha. Ou seja, tudo se conectou. Mas, obviamente, tudo se conectar aumentou o nível de complexidade das coisas. Então já não dá mais para ser daquela geração, eu sou especialista nisso. Não, eu tenho que conhecer de tudo. Preciso saber de tudo. Você aí na escola precisa entender de crianças, né? Precisa entender de comportamentos, precisa entender da área de informática, precisa entender de comunicação, ou seja, é uma complexidade. E vocês não são os únicos privilegiados, tá? Todos os profissionais que estão no mercado hoje estão enfrentando, estão vivendo esse contexto do mundo VUCA. E aí nós temos ainda a ambiguidade, né? A ambiguidade nada mais é do que a falta, né, de clareza e que permite diferentes interpretações de um mesmo contexto. Ou seja, muitas vezes falta tanta clareza
É tudo tão incerto para nós e as pessoas, eles interpretam a mesma situação totalmente diferente. Então é como se mudasse a forma de olhar. Aí você olha para algo que é tão natural, para algo que é tão claro para a tua vida, e o outro que está ao teu lado enxerga totalmente diferente, porque ele tem outros filtros mentais, ele tem outro jeito de olhar para a vida, e aí você fala, puxa, e como é que eu me comporto dentro desse conceito todo, dentro desse processo de mudança tão forte? E normalmente, uma das primeiras coisas que todo esse processo de mudança provoca em nós é algo chamado medo. O medo, ele começa a crescer em nós, e à medida que ele cresce, ele vai se transformando num fantasma. Só que ele vai virando um fantasma que acaba por querer dominar o nosso processo de pensamento. Recentemente eu estava lendo uma pesquisa, né, de uma instituição americana e ela fez um estudo a respeito de qual o percentual de coisas que você tem medo e que eles se realizam de verdade. E ela descobriu que, basicamente, na casa de 95% dos medos que nós temos não se concretizam. Apenas 5% daquilo que nós realmente sentimos medo, né, ou preocupados acaba por se realizar. E isso começa a afetar o quê? A nossa saúde emocional, nosso estado interno. E isso aumenta a nossa ansiedade também. Ou seja, o medo vai se transformando e o medo pode ir crescendo e pode ir chegando a um estado de ansiedade. E pós-ansiedade vem o quê? Aí vem o estresse. Então é muito comum a gente ouvir falar, né, em final de ano, né, professores, uma categoria de pessoas que estão muito estressadas, pessoas que estão cansadas, né, pessoas que estão às vezes com dificuldades emocionais, que chegam nos limites das suas forças, das suas energias. Mas aí eu vou contar para vocês hoje um segredo, que não é preciso chegar ao final do ano assim, nem tão pouco ao final do mês e nem tão pouco ao final de semana, tá? Tem jeito, tem solução para isso. Isso é possível. E eu gostaria aqui de fazer um corte e dizer para vocês que hoje, especialmente, né, me sinto muito grato de poder estar falando com vocês. Que hoje aí, eu tirei foto com meus 3 netos, né, e pude presenciar a alegria deles e o entusiasmo deles, porque eles estavam voltando para a escola hoje, exatamente hoje, né? Um deixou agora a pré-escola, né, está indo fazer lá o seu primeiro ano, ou seja, numa alegria sem igual, uma alegria indescritível, né? E eu perguntei para ele, você está feliz por quê? Eu estou feliz porque eu vou ver meus amigos, e que mais? Vou ver a tia isso, a tia aquela, eu realmente não conheço as pessoas, né? Mas ele foi falando os nomes que ele queria reencontrar. E aí eu pensei assim comigo, que profissão fantástica é essa de poder ver o brilho nos olhos de uma criança. Então, eu não acredito e eu sei que eu posso ajudar vocês para poder viver com esse brilho nos olhos de maneira constante. Não para vocês terem brilho nos olhos só de vez em quando essas crianças chegam ou quando eles conseguem uma nota, né? Eu vou ajudá-los a ter brilho nos olhos o tempo todo. É possível vocês terem os olhos brilhando o tempo todo. É possível vocês estarem mergulhados em alegria o tempo todo. Isso é possível. Isso tem condição de ser realizado e tem condição de ser vivido. Então eu te convido, vamos ficar junto aqui um bom tempinho, que eu vou chegar ao final e eu vou dar a receita para você chegar ao final desse ano letivo de maneira extraordinária. E ainda mais, hein? Para vocês que são de Jacarezinho, eu tenho certeza que vocês vão provocar uma grande transformação na educação do município de vocês. Eu sei que muita gente se entristeceu, né, com os fatos, resultados de nota. Não se preocupe com isso, tá? Não se preocupem. É exatamente essas coisas que nos tiram do ponto A e nos levam para o ponto B. Então se preparem para ser extraordinários, vocês podem ser os melhores. E eu tenho certeza que vocês já o são. Mas estão precisando acreditar nisso, precisam ter certeza nisso. Bom, quando tudo isso acontece no mundo VUCA, acontece algo chamado esgotamento do ego. Tecnicamente quer dizer o quê? Você começa a trabalhar sua primeira semana de aula, o seu mês, e aí quando chega no meio do ano, você começa a perceber que é como se o seu ponteiro, né, do tanque de abastecimento fosse diminuindo, diminuindo. E aí alguns dizem assim, puxa vida, estou chegando ao final arrastando a viola, eu estou chegando no final cansado, eu não aguento mais, eu estou estressado, eu preciso de férias, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Está ocorrendo exatamente o quê? Tecnicamente, o esgotamento do ego.
Bom, como que se acredita, ou seja, como que foi construído essa concepção de esgotamento do ego? Isso faz parte já de um processo científico, né, de muitos anos, em que se acredita, daqui a pouco eu vou dizer que acreditava, em que se acredita que a nossa força de vontade, estamos falando de força de vontade, nós não estamos falando de desgaste físico, corporal, desgaste da musculatura, tá? É outra coisa isso. Nós estamos falando do desgaste da força de vontade. As pessoas acreditam que nós começamos com 100%, chegamos ao meio do ano com 50% e chegamos ao final do ano com 50%. Isso é um acreditar. E à medida que nós acreditamos, nós começamos a viver assim. E como se acredita que é? Então, nós acreditamos que eu tenho uma bateria de força de vontade, essa bateria ela é recarregável, né? É como se nós estivéssemos imaginando que estamos vivendo com um carro, por exemplo, né? Um carro de bateria recarregável. Esse é o nosso pensamento, tá? Que se esse carro não for recarregado, se esse carro não for preparado, ou seja, ele não funciona, as coisas não andam, ele não faz acontecer. E isso não é verdade, isso não é verdadeiro. Tá? A gente vai ter que entender que isso não é bem assim. Porque senão a gente vai perceber que tem pessoas que têm força de vontade limitada, que tem pessoas que têm força de vontade que não tem o que segura, né? Que elas vão em frente, que elas realizam, elas fazem as coisas acontecer. Então é como se nós acreditássemos que descansar e recarregar as baterias para irmos para outros níveis. Agora, olha que interessante. Quando a gente acredita nessa tese, nós chegamos no final de tarde, às vezes alguns dizem assim, puxa, eu preciso dormir, senão eu vou perder minha força de vontade. Ah, não, eu preciso comer, senão eu vou perder minha força de vontade. Não, eu preciso beber alguma coisa. Aí eu preciso passear, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ou seja, nós vamos criando uma série de fatores para justificar o recarregar das nossas baterias. E aí a gente vai criando o como nós chamamos, né, de crença limitante, ou seja, uma crença que limita a sua condição de viver de bateria plena. Então, se acreditamos que um baixo nível, né, um nível baixo de dificuldade, aí a gente perde a paciência, não começa a perder a paciência, começa a se irritar, a gente começa a ficar nervoso com as crianças na escola, ficamos nervosos com a família, ficamos nervosos com os acontecimentos. Tudo isso por quê? Porque isso tudo vai abaixando a nossa resistência às tentações. E aí qualquer tentação nos deixa num estado tão aguçado, né, que acabamos tendo reações desproporcionais e muitas vezes reações desnecessárias para esse processo. Então é como se nós acreditássemos, né, que as pessoas com forte autocontrole são aquelas pessoas que vão conseguir grande resultado na vida. Mas mesmo as pessoas com forte autocontrole, tem momentos que elas perdem o seu controle, elas perdem a sua condição de se controlar, né, de manter calma. Né? É como a gente diz assim, né? Tem gente que não desce do tamanco nunca, né? E aí você diz, nossa, até a fulana não aguentou e desceu do tamanco, tá? Mas eu quero mostrar para vocês agora o seguinte, como que está sendo visto hoje o esgotamento do ego? O que eu vou passar para vocês é um estudo de uma psicóloga australiana que se dedicou ao entendimento de se realmente havia um desgaste do ego ou se havia um desgaste do nosso processo de confiança e de realizar coisas. E durante os estudos dela, o que ela descobriu? Ela descobriu a seguinte situação, que geralmente as pessoas que têm visão ilimitada da vida, elas não têm desgaste do ego. Não acontece com elas o enfraquecimento da sua força de vontade durante o seu período de trabalho, durante o seu período de ficar o ano inteiro. É como se elas tivessem vontade o tempo todo. Bom, o que ela pôde perceber? E que essas pessoas de visão ilimitada são aquelas que têm um olhar muito positivo diante da vida. Então é como se você recebesse uma sala de aula, você olhasse para todas aquelas crianças e lá dentro, com toda a convicção e certeza do teu coração, porque você já fez isso muitas vezes e você é capaz de fazer de novo, você olhasse para todas elas e dissesse assim, eu vou fazer coisas extraordinárias para a vida dessas crianças. Eu vou realizar coisas extraordinárias na vida dessas crianças. Agora, se você tem visão limitada,
A tua visão limitada já diz o quê? Vai ser difícil, hein? Peguei o aluno A, o aluno B, o aluno C, já conheço eles de outros anos. Isso vai fazer o quê com a tua visão? Vai matar a tua visão. E à medida que isso vai matando a sua visão, vai matando a tua força de vontade. Ou seja, o esgotamento do ego acontece por falta de visão ilimitada e que são plantados por nós mesmos, né? Agora, uma pessoa que exibe essas características, né, de ter uma consciência de que é capaz e de que é possível, é como se nós estivéssemos diante de pessoas que são fortes em concentração mental e elas, depois de realizarem uma atividade, elas continuam com a mesma energia intelectual de realizar a próxima. Quando você está com esgotamento do ego, o que acontece? Você termina uma atividade e logo você já fala, preciso descansar. Se eu não pensar um pouco, eu não sei como vai ser. Né? Se eu não parar por um instante, eu não consigo. Já as pessoas que não têm esses limitadores, não. Elas estão sempre no mesmo embalo. Lembrando que nós estamos falando de aspectos psicológicos, nós estamos falando de aspectos físicos. O corpo realmente cansa, a musculatura cansa, o movimento dos músculos cansa. Tudo isso provoca cansaço em nós. É óbvio que isso é verdade. Bom, mas aí, essas pessoas com visão ilimitadas, elas não permitem que algumas distrações tiram elas do seu estado emocional. Agora, quando você tem uma visão limitada, você se distrai com o seu estado emocional muito rapidamente. Quando você menos espera, você já está distraída. E eu fico cá pensando comigo, né? A pressão que vocês da educação de Jacarezinho sofreram no último ano, pensando na nota do IDEB. Aí eu pergunto, será que isso foi utilizado como visão limitada ou como visão ilimitada? Se foi usado como visão limitada, isso provocou em vocês cansaço, provocou medo, provocou estresse, provocou desgaste. Mas se foi olhado com visão ilimitada, despertou em vocês algo assim: nós vamos ser os melhores, nós somos bons e nós vamos fazer o melhor, nós vamos fazer transformação, nós vamos fazer as coisas acontecer. Isso mostra que a visão ilimitada nos leva para um estado emocional diferente. Então, a crença, né, de que resistência mental ela desgasta como uma bateria é meramente uma crença. E isso nada mais é do que nós chamamos de que crença limitante. E aí alerto do seguinte, o estudo, né, dessa psicóloga austríaca mostrou também algumas coisas assim, que existem crenças e que existem ambientes que provocam essa situação. Então, ela, por exemplo, fez um estudo com jovens indianos, num monte de dificuldades, num monte de problemas para enfrentar, coisas para realizar, coisas para fazer na vida, mas eles tinham muitas certezas do que eles iam conseguir. E eles não tinham o famoso desgaste do ego ou cansaço do ego. Por quê? Porque a visão deles era ilimitada. E aí você vai estudar, às vezes, estudantes de uma outra realidade e eles têm uma situação de cansaço. Então, e agora você pode me perguntar, puxa vida, mas um país é assim? É, um país é assim. Uma cidade é assim? É, uma cidade é assim. Uma família também pode ser assim? Obviamente, uma família também pode ser assim. Outra pergunta que você pode me fazer, mas e o meu ambiente escolar também pode ser assim? Claro, o teu ambiente escolar também pode ser assim. Pode ser que você tenha lá uma miscelânea, né, de pessoas com crenças ilimitadas e crenças limitantes. E aí há uma luta entre essas duas crenças. Há aquela que diz assim, não vai ser possível, aquela que diz, vai ser possível, nós vamos conseguir, nós não vamos conseguir. Então a mentalidade do ambiente ele começa obviamente, a contaminar o seu modelo mental. É como se você dissesse assim, prefiro trabalhar na escola A, porque lá as pessoas são alegres, são felizes. Aí eu quero evitar ir para B, porque lá é muito difícil, as pessoas ficam desanimadas, elas são muito críticas, elas são pensativas, elas têm pensamentos negativos. Você está dizendo o quê? Que existe uma limitação dentro do ambiente. Agora, se essas crianças todas que vocês recebem vêm para dentro de um ambiente de crenças limitadas, você já imaginou o que pode acontecer na vida delas? Ou seja, estamos formando uma geração com crenças limitadas. Aí vem aquela pergunta, tá, mas espera lá, como é que eu vou aumentar a minha força de vontade? Gente, e aqui está o segredo da coisa.
é muito, mas muito mais simples do que parece. É tão simples que as pessoas acabam por não acreditar que é tão simples assim. Elas não acreditam que é possível isso acontecer. Elas não acreditam que é com essa simplicidade que eu vou fazer isso acontecer. Então, eu vou aqui para você a receita. O que você vai fazer para aumentar a sua força de vontade e ter força de vontade ilimitada? Primeira coisa, a partir de hoje o seu pensamento vai mudar. E vai mudar por quê? Porque você acabou de descobrir que ter força de vontade limitada é apenas uma crença. Então, se você fortalecer em você uma crença limitante de que eu me desgasto, que eu chego no fim do ano acabada, isso você está fortalecendo uma crença limitante. Então, fortaleça as crenças que são ilimitadas, crenças ilimitadas. Como, por exemplo, qual vai ser o papo lá no primeiro momento de vocês chegarem na escola? Ai, se Deus quiser, esse ano eu vou chegar bem ao fim do ano. Deus sempre quer que você chegue bem. Nunca Deus quer que você chegue mal. Mas depende das suas afirmações. Pode ser que você já esteja afirmando para você mesmo. É muito difícil chegar bem no final do ano. Olha o que você está afirmando. Geralmente eu vou bem até o meio do ano, depois eu começo a me desgastar. Olha quem é que está afirmando. Agora, por que não você tendo conhecimento de que o desgaste do ego, o esgotamento do ego é basicamente uma crença limitante, por que não fortalecer essa crença? E talvez você vai descobrir que você é muito mais treinado em reclamar do que você imagina. Então peça para o teu grupo para te ajudar. Vocês que vivem juntos, estudam, trabalham na mesma escola, estão na mesma família, no mesmo grupo, ajude um a fortalecer o outro. Ajude um a levantar o outro, a falar a respeito do quanto é importante, do quanto ele tem boas possibilidades para poder fazer as coisas acontecer. Muda o jeito de fazer. Aí, conhecimento é poder. O que isso significa? Se você hoje está conhecendo o mecanismo de funcionamento do seu cérebro, conhecimento é poder. Então, do que nós estamos vendo aqui hoje, nada mais é do que conhecimento. E é um conhecimento de que você pode mudar o seu padrão mental, que você pode mudar o seu jeito de pensar, a sua forma de pensar e o seu jeito de fazer. Isso tudo pode ser diferente. Conhecimento é poder. Agora você conhece que esgotamento do ego nada mais é do que uma visão limitada das situações da vida. E que você pode mudar para um pensamento ilimitado. E você pode ter cansaço físico? Óbvio que você pode ter cansaço físico, mas não cansaço mental e nem tampouco cansaço psicológico. Primeiro, aprender sobre o tema. Segundo, conhecimento é poder. Terceiro, você precisa compartilhar. Quanto mais você compartilha um conhecimento, quanto mais você compartilha uma informação, você solidifica em você esse processo que você está acreditando. Então eu ajudo daí a ir formando uma comunidade. Eu vou formando a comunidade da visão. Ah, mas não é fácil, porque lá onde eu estou tem muita gente com pensamento limitado, com condições limitadas. Tá, mas você pode fazer a transformação desse ambiente. Se você começar a acreditar, se você começar a levantar, se você começar a fazer as coisas acontecer, você pode fazer a transformação deste ambiente. Você tem condição de fazer isso acontecer. Isso é possível e é permitido para você. E aí vem a quarta situação, relembrar. Então, olha só, aprender, conhecer é poder, compartilhar e aí relembrar. Então, relembre sempre durante esse ano, o esgotamento do ego só acontece porque eu deixo, porque eu permito, porque eu quero. Guarde com você essas 4 situações, porque isso vai fazer ser você o quê? Ser uma pessoa resiliente. Você se lembra daquela passagem da Sagrada Escritura? Pode-se quebrar o caniço rachado, apagar a chama que ainda fumega. O autor nada mais está dizendo do que o seguinte: você conhece o caniço rachado como se fosse um capinzinho, né? O vento bate nele, enverga, torta, coxa, traz ele, leva ele para cá, traz ele para cá, ele está sempre volta de pé, está sempre no mesmo lugar, volta para o mesmo lugar. Isso significa o quê? Resiliência. Resiliência é a capacidade de lidar com a volatilidade. Ah, mas o mundo está VUCA, o mundo está muito volátil. Não, ele está volátil para quem não tem resiliência.
Quem tem resiliência muda com essa capacidade muito rápido, vai e vem com muita velocidade e com muita facilidade. Isso é possível de fazer essa condição. Então você também pode exercer isso em você. Puxa vida, mas é difícil lá na escola? Bate o vento, enverga. Às vezes eu tenho uma equipe que me dá trabalho, às vezes eu tenho pessoas que não colaboram comigo, a minha sala está dando trabalho para mim, mas não perca a esperança. Olhe para esse mundo e fala, puxa, eu vou ser um caniço desse. Um caniço que vai se envergar, mas eu não vou quebrar. Nada vai me entortar. E aí, nós podemos falar ainda de um recurso para lidar com esse mundo VUCA, que é o recurso da flexibilidade. A flexibilidade serve para quê? Para lidar com toda a incerteza. Agora perceba com você o quanto lhe falta ser flexível em algumas situações da vida. Quantas crenças você tem com você do tipo, é assim, vai ser assim, eu não vou mudar, vai permanecer assim e vai continuar assim? Quantas crenças dessa você tem? Para pensar um pouco, pensa um pouco. Veja o que isso pode estar acontecendo na sua vida. Veja se está faltando para você ser flexível. Veja se está faltando para você essa possibilidade de fazer as coisas acontecer de maneira diferente. Olha bem para isso e se pergunte. Uma outra receita para você no mundo VUCA. Trabalhe em equipe. Não seja individualista. Vai para o mundo da equipe. Mas tem pessoas difíceis. Gente, sempre existiram e sempre vai existir pessoas difíceis. E as pessoas difíceis têm um propósito na nossa vida. O propósito delas na nossa vida é nos ajudar a aprender a ter resiliência, é nos ajudar a aprender a ter flexibilidade. Então procura grupo, se reúna ao teu grupo, não se isole, não fica só. Isso vai fazer com que você tenha desgaste. Se reúna com pessoas, esteja com pessoas, vá junto com as pessoas. Então esse mundo VUCA é um mundo de muita complexidade. E para viver a complexidade, você precisa de multidisciplinaridade. Ou seja, não está dando mais para ser especialista em apenas alguma coisa. Eu estou precisando ser bom em muita coisa. Eu estou precisando olhar outras coisas. Eu estou precisando ver jeitos diferentes. Vocês estão cuidando de crianças. E vocês estão vendo o quanto está sendo complexo essa situação toda, né? Por quê? Porque tem uma multidisciplinaridade. São coisas vindo ao mesmo tempo, são conhecimentos, são informações, são coisas acontecendo com você o tempo todo e você tem que estar sempre nessa dinâmica. Exato, mas essa dinâmica vai cansar você quando? Quando você acreditar que esse desgaste vai ocorrer com você. Quando você acreditar que isso é verdadeiro. Quando você acreditar que ele tem a capacidade de destruir. Mas você não precisa acreditar nisso. Você pode acreditar que você tem visão ilimitada. E aí você vai ter que lidar com o quê? No mundo VUCA? Com o mundo da ambiguidade. Ou seja, eu tenho que lidar sempre com coisas que são ambíguas, com situações diferentes. Agora, se você tem crenças limitantes que não é possível, você vai se perder no meio desse trajeto entre um ponto e outro. A ambiguidade vai te deixar perdida. Não, pera lá, o mundo é ambíguo mesmo? Tem várias situações? Tem. Então deixa eu me abrir a olhar para isso e viver isso de maneira mais leve, de maneira mais tranquila, de maneira mais serena. Aí eu lhe pergunto, você está pronto para o mundo VUCA? Você está pronto para viver uma experiência de mundo VUCA? Você vai dizer assim, não estou. Aí eu vou contrariar você e vou dizer assim, você está. Como assim eu estou? Você já está vivendo e não sabe. Você já está vivendo o mundo VUCA há vários anos. Agora só demos um nome para ele. Você já está vivendo o esgotamento do ego há vários anos. Ou você está vivendo o fortalecimento do ego e o fortalecimento da vontade há vários anos e não sabe. Mas agora você sabe que isso tecnicamente é possível. Cientificamente é possível. Cientificamente é possível fazer o quê? O reforço da minha estrutura emocional, valorizar-me e ter principalmente conhecimento de que eu posso ser destruído por acreditar em algo que não é verdade. Então, acredite na seguinte verdade. A força de vontade é ilimitada. Ela só se limita para quem não acredita que ela é constantemente reforçada e é ilimitada. Então, eu quero desejar a vocês que vocês tenham um ano assim repleto de força de vontade.
e que a gente possa se encontrar ainda durante o ano e vocês me digam assim, eu estou com 100% da minha bateria. E que a gente se encontre no final do ano e você fale, eu estou com 100% da bateria. E eu tenho certeza que neste momento você está sendo atacado por várias crenças limitantes. Esse ataque que está ocorrendo em você está sendo mais ou menos assim. É porque você não conhece sala de aula. É porque você não sabe o que é dar aula. É porque você não sabe como é que é a vida do professor. É porque você não sabe o que é sair, trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Vê se isso tudo não atacou você. E se atacou, eu te pergunto, vai mudar? Tem como mudar? É possível mudar? Não. Você vai continuar trabalhando manhã, tarde e noite, assim como eu trabalho e muitos de nós trabalhamos para poder ter a nossa sobrevivência. Mas você pode ir para isso tudo com uma mentalidade diferente. A mentalidade de que é possível recarregar as nossas baterias o tempo todo. Ou seja, nem recarregar, ela não descarrega. Se você tem visão ilimitada, ela não descarrega. Quero desejar a vocês um ano fantástico, que vocês tenham um ano assim de muita força de vontade, de muita energia psicológica e que essa energia toda de vocês, educadores de Jacarezinho, possa contaminar os seus alunos, possa contaminar as suas famílias e possam contaminar essa cidade maravilhosa que é Jacarezinho. Um grande beijo a todos vocês. O que houve? Quebrou. Se você quiser, eu posso te emprestar o meu. Mas é que esse lápis foi minha avó que deu. E ela sempre fala que temos muito que aprender com os lápis. Nada a ver. Lápis é tudo igual. Ah, aí que você se engana, mocinha. Concordo com a avó dele. Tudo depende de como nós passamos a olhar as coisas. Então dá um exemplo, professor. Todos nós somos capazes de realizar grandes coisas, né? Mas sempre tem uma mão que nos guia, que desenha o nosso trajeto, que é Deus. Assim é o lápis. O lápis ele pode fazer vários projetos, coisas grandiosas, mas se não for a mão do homem para usá-lo, nada sai. É isso mesmo que a minha avó fala. Por isso eu costumo dizer que o importante do lápis não é como o lápis é. Se ele é de tal cor, se ele é grande, se ele é pequeno. O que importa é o grafite que tem dentro. Assim como nós, a nossa aparência é só algo a acrescentar. O que importa mesmo de verdade é quem nós somos por dentro. E é nisso que devemos dar valor, principalmente nas outras pessoas. Parece a minha avó falando. O lápis mesmo. Podemos fazer desenhos, escrever, mas se nós erramos, nós temos a borracha para apagar. Por isso que é importante sempre reconhecer os nossos erros, tanto no papel quanto na vida. E por mais que apagamos, usamos bem a borracha, sempre vai ficar um borradinho, alguma marca. Assim é na nossa vida, também com as pessoas. Precisamos saber o que falar e como falar as coisas, porque sempre podemos deixar uma marca boa ou ruim na vida das pessoas. Eu vou até anotar essa, professor. Agora eu posso ter 2 lápis! Por isso que eu digo, tudo ao nosso redor. Precisamos saber como olhar, pois tudo nos serve de ensinamento.